Glória ao Senhor, nós temos aprendido bastante com as igrejas, não é, irmão? O Senhor tem nos dado como não era diferente de ser, pois Ele nos disse que nós aprenderíamos muito com essas igrejas, né, irmãos? Que são as igrejas aí que sofreram tanto, passaram por tanta luta, por tanta prova, por tanta tribulação, mas ainda assim muitas delas permaneceram firmes no Senhor. Então nós vamos continuar fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Continuaremos a falar da igreja de Esmirna, né? E vamos continuar essa abordagem dessa carta, irmãos. Importantíssimo, esses aprendizados têm marcado a nossa vida. Com toda certeza você não esqueceu também de nenhum dos ensinamentos do Senhor através desta carta, essa carta de Esmirna. Não, nós aprendemos já com essa igreja o que, irmãos? Para que a gente continue, né, firme no Senhor, sempre lembrando desse aprendizado, né? Nós vemos que os irmãos de Esmirna, eles se apegaram primeiramente aos títulos de Cristo. O Senhor Jesus começa a se manifestar dizendo quem Ele é, dizendo a sua grandeza, a sua soberania. Então nós aprendemos que os irmãos tiveram que se apegar a esses títulos, ao primeiro e ao último, ao que morreu e reviveu. Nós aprendemos no primeiro domingo, a qual nós dispusemos a debruçar sobre esta carta. Aprendemos também que eles superaram a pobreza, superaram os falsos irmãos, os que diziam que eram, mas não eram. Eles superaram, então, tudo isso, irmãos, com aquilo que o Senhor estava entregando para eles, com, claro, riquezas espirituais. Na verdade, eles eram pobres materialmente, mas ricos espirituais, e tiveram resiliência. Nós aprendemos, então, irmãos, que nós devemos praticar essas mesmas atitudes que eles praticaram, ser cada vez mais dependentes do Senhor, da sua soberania, e ser cada vez mais firmes, irmãos, sempre colocando o Senhor à frente de tudo. O Senhor é soberano, os seus títulos, eles já bastam para mim e para você se apegar, estar firme para passar e suportar os dias maus que virão. Aprendemos também que a tribulação ela é comum a todos nós. O Senhor disse que teríamos aflições, então é comum a mim e aos irmãos todos que amam o Senhor Jesus passar por momentos difíceis, passar por momentos aflitos de tribulação. Mas também aprendemos que a pobreza, tanto a pobreza como os falsos irmãos, eram oriundos de uma perseguição desencadeada sem precedentes sobre toda aquela igreja. E nós vamos também passar por isso. Nós vamos também passar com falsos irmãos, nós vamos poder também passar, irmãos, com pobreza, né, de oriundos de perseguições e tribulações, a qual nós seremos então pressionados. Então a palavra tríplice no original é pressão, é tribulação. Então nós também seremos pressionados, assim como os nossos irmãos foram naquela época, estavam pressionados, os seus empregos confiscados, as suas propriedades. Então o império e a cidade de Esmirna estava sobre eles para que eles demovessem a ideia de que precisavam então blasfemar contra o Senhor, e eles não fizeram isso. Então nós temos que aprender com eles também, porque nós, irmãos, somos a igreja que estará então passando por muitas situações, a igreja então que vai presenciar então a gloriosa volta do Senhor. Amém, irmãos? Hoje não será diferente. Nós continuaremos a debruçar nessa carta, porque ela ainda pode nos oferecer ensinamentos da parte do Senhor Jesus para a nossa vida. E aqui, hoje, é o versículo 10. Falamos sobre o versículo 8, apego aos títulos de Cristo. Falamos do 9, a pobreza, mas não é pobre, é que a verdade é rico espiritual. Falamos dos falsos irmãos, os que diziam que era, mas não era. E aqui agora nós estamos diante do versículo 10 e vamos assim fazer em nome de Jesus, pela sua graça e misericórdia. Então, o versículo 10, ele diz o quê? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, promessa, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias ao nome do Senhor. Amados irmãos, o versículo 10. A temperatura e a pressão derivada de tríplices do grego original já estava sobre aqueles irmãos e aquela igreja. Agora, no 10, a pressão vai aumentar ainda mais. As dificuldades vão aumentar. Porque no 9, eles tiveram que lidar com os falsos irmãos, os judeus que diziam que eram, não eram. Eles tiveram que suportar a pressão, eles tiveram que conviver com a pobreza, mas a pobreza foi superada pelo quê? Pela liberalidade cristã, né? A gente sabe que as igrejas, as comunidades antigamente, elas se
cooperavam uns com os outros. Então, o que não tinha era suprido a sua necessidade por aqueles que tinham. O pouco que tinha, eles partilhavam. Tantas referências nós vimos aqui domingo passado, enfatizando, irmãos, isso, não é? Mas agora, irmãos, há uma outra situação, um outro problema. Já uma pressão maior, uma temperatura mais aumenta então, né? Porque sabemos que essa pressão aumenta. O 9 eles já estavam pressionados, mas ainda agora eles têm que lidar com uma situação mais difícil ainda. E assim nós veremos aqui. Então, queridos irmãos, olha o alerta do Senhor para nós nessa manhã. Fiquemos atentos a tudo que o Senhor quer falar conosco, irmãos. Então, eles estavam já em dificuldades, porque eles passaram por tribulação, por pobreza, por blasfema daqueles que diziam que eram, mas não eram. Então, ainda que eles não tinham nada do Senhor a ser dito, a ser repreendidos, irmãos, eles precisavam conservar a fé deles e a chama da fé acesa para que pudessem superar as dificuldades. A aflição estava aumentando ainda mais, é o que nós estamos vendo aqui. Vemos no versículo 10 o Senhor dizendo: nada temas das coisas que há de padecer. Aqueles irmãos estavam prestes a sofrer mais ainda do que estavam sofrendo. Aqueles nossos irmãos já estavam para sofrer algo pior ainda, mais coisas, mais situações. Então, como disse, essa pressão, ela só vai aumentar. E essa primeira parte do versículo, o que nós podemos entender, o que nós podemos extrair, irmãos? Essa primeira parte, ela é tanto uma profecia, como também uma palavra de encorajamento do Senhor Jesus. Não sei se você consegue perceber nesse versículo, uma palavra de profecia e uma palavra de encorajamento. Por que profecia? Porque aqui está no futuro. O Senhor se dirige a eles: nada tema das coisas que hás de padecer. Então, eles iriam ainda enfrentar. Então, Jesus já estava alertando eles, está dando um aviso para eles: olha, nada temas das coisas que hás de padecer. Perceba, queridos irmãos, o primeiro Cristo diz aos irmãos de Esmirna: nada temas. A função nada temas aqui é clara, objetiva, irmãos. Não há nenhum outro texto que nós vemos uma clareza a qual o Senhor se dirige através dessa carta. Ela é enfática, quer dizer, não tenha medo, literalmente, não temas. Não temas, não tenha medo. O que significa? Não tenha medo de ninguém. Aqui já começamos a aprender, queridos, porque o segredo para todos nós que somos filhos do Senhor, discípulos dele, qual é o segredo que nós devemos continuar aprendendo cada vez mais firmemente? Que isso possa estar no teu coração sempre, queridos, porque o segredo para nos passarmos as dificuldades, o segredo para passarmos diante de situações adversas, de tribulação, de pressão, de aflições, o que é, queridos? É começar cada vez mais. Ela vai começar sempre de não ter medo de nada, não temas. Por isso que o Senhor Jesus, ele já começa o versículo 10 dizendo: não tenhas medo, não temas aquilo que está para acontecer com vocês. E nós devemos aprender já, irmãos, desde o início aqui, que um discípulo do Senhor, uma discípula de Cristo, não pode ter medo. Não pode ter medo, irmão, de circunstâncias. Não pode ter medo de ninguém, somente temer a Deus. Ele, sim, nós devemos temer. Principalmente, irmãos, daquilo que estamos enfrentando, da nossa luta, da nossa dificuldade. Muitas vezes nós nos paralisamos frente a problemas que estão diante de nós. Muitas das vezes o que nós fazemos é melhor retroceder ou dar a volta por esse problema. Não, nós temos que enfrentar o problema, ainda que a gente tenha no nosso coração. Não, nós temos que saber que Deus está conosco e nos ajudará a passar as dificuldades e o sofrimento. Louvado seja o Senhor, queridos irmãos. Isso é um segredo, talvez seja óbvio para mim e para você, mas, irmãos, às vezes esquecemos que nós não devemos temer, porque quem está conosco, irmãos, é o nosso Pai, é o Deus, o Senhor dos exércitos, que jamais perdeu batalha alguma. Então, irmãos, aprendamos cada vez mais isso aqui, principalmente diante de situações que nós enfrentamos. Quantas lutas você já não enfrentou? Quantas lutas você já não passou? Quantas situações difíceis? E aí, muitas das vezes a gente prefere ficar escondido. Ou esse daqui eu vou deixar ele ali. Mas o problema só aumenta. Aquilo só vai aumentando e você não vai continuar ali. Você chega uma hora que aquilo se torna tão grande que ali você já está um problema enorme, vários precedentes, você ali quando vai resolver já está grande demais. Então, irmãos, nós precisamos enfrentar de frente os problemas, as dificuldades,
e vencê-los em nome de Jesus. Amém, irmãos? A proibição, irmãos, do medo em tempos de tribulação. Nós não podemos viver. Essa proibição é para nós. Nós não devemos temer, irmãos, nada. E principalmente em tempos de tribulação, em tempos de aflição. Nós não devemos temer, irmãos. É algo recorrente na palavra de Deus. Você que é assíduo da palavra, você encontra na Bíblia várias vezes o Senhor Deus dizendo para o povo, não temas. Para Josué não foi diferente, não temas, não tenha medo. Então tantos outros que o Senhor Jesus chamou, dizendo para eles, não temas. Jesus começa com não temas, depois o Senhor vai dizer o que iria acontecer com eles. Assim como a palavra aqui, nós temos algumas referências. Se você abrir a palavra, principalmente nos Salmos, você vai enxergar todas as vezes o salmista dizendo ali, não temas. Quem nós devemos temer e quem está conosco, nunca esqueça, é o Senhor dos Exércitos. Salmos 46, por exemplo, você tem ali, irmãos, algo que você precisa se apegar para que você não possa ter medo, porque o Senhor, o próprio Deus, está ali se revelando nesse Salmos 46, os versículos 1 e 2. O que está dizendo o Senhor ali, o salmista? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem, queridos, olha só, para o meio dos mares, olha só. Então, queridos irmãos, o que é que nós devemos temer então? Se o próprio Deus, aquele que fez os céus e a terra, está conosco, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então não temos que temer, irmãos. A quem temeremos? Se Ele está conosco. Isso aí, irmãos, já é suficiente para nós entendermos que nós não devemos temer ninguém. Nós não devemos ter medo, enfrentar de frente os problemas e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Aleluia! Um discípulo não deve ter medo de nada. Um discípulo verdadeiro não deve temer, porque o Senhor, na sua palavra, enfatiza, eu estou contigo, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, é eu que estou com vocês e vou vencer as suas batalhas. Amém, queridos irmãos? O Senhor está conosco, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor Jesus, aqui nós temos uma referência no Antigo, mas também Jesus, o próprio Jesus, Ele garante no Novo Testamento, nos Evangelhos, ali, Mateus capítulo 10, versículo 28, queridos irmãos, o Senhor Jesus se manifesta também. Algo muito importante, diz em Mateus 10 e 28, ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha só, irmãos, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós não devemos temer o homem e nem o que ele pode fazer contra nós. Nós só devemos temer aquele que tanto pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a quem vamos temer? Quem temeremos, irmãos? Esta é a razão de que eu e você não devemos temer a ninguém, somente a Deus. Jesus sempre nos adverte, sempre nos advertiu na sua palavra, irmãos, que nós não devemos temer. Nós não devemos temer, irmãos, devemos, pelo contrário, com medo nós temos que demonstrar coragem, enfrentar com coragem sempre, irmãos, assim como os nossos irmãos do passado, as comunidades existentes. Hebreus 10 e 32, queridos irmãos, o Senhor ali, através da sua palavra, dizendo, muito importante, Hebreus 10 e 32, dizendo, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Glória a Deus, irmãos. Olha só. Então, ao suportar, irmão, depende do temor ao Senhor. Eles foram iluminados nos dias passados. Depois, então, puderam suportar com grande combate de aflições. Olha só, grande combate. Então, irmãos, ainda que vivamos em circunstâncias difíceis, em aflições, a gente não pode temer nada. Mais uma referência, 1 Pedro, o capítulo 4, o versículo 12 até o 14, o apóstolo Pedro ali, irmãos, também se manifestando, importante aqui para nós nessa manhã, dizendo, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. A prova, a tribulação, ele está dizendo isso aqui, olha, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas, aí que ele diz, alegrai-vos,
Sejam felizes, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Glória a Deus. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A volta do Senhor Jesus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados. Então, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Louvado seja o Senhor, queridos irmãos. Se apegue a isso. Cada vez mais entenda que as provas, as tribulações, as coisas que nós vamos passar, para você muitas vezes é estranho. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Né? Mas vamos passar, irmãos. Nós não estamos isentos disso. Participar do sofrimento com o Senhor Jesus. Ele sofreu, assim também nós vamos sofrer, irmãos. Hebreus 10 e 23. Se você ver Hebreus 11 inteiro, ali nos heróis da fé, você vai ver o Senhor se dirigir a cada um deles com coragem. Todos eles foram corajosos. Acreditaram em Deus, temeram a Deus. E aqui um exemplo, somente um, Moisés. Hebreus 11, 23, ele diz assim, ó, pela fé Moisés, o que aconteceu? Já nascido, foi escondido, por quê, irmãos? Por 3 meses por seus pais. Porque viram que era um menino formoso. E agora o versículo termina. E não temeram o mandamento do rei. Não temeram. Então eles estavam ali fazendo tudo com coragem. Sabiam quem era por eles. Então eles esconderam o menino Moisés. E não temeram o mandamento do rei. Nós sabemos que o rei tinha um poder enorme. Poderia, o que ele falar, sentenciar a morte a todos. Olha, você hoje vai morrer. E aquela pessoa tinha que morrer. Mas eles não temem ninguém, nem o mandamento do rei. Mas eles estão sobre a proteção divina, queridos irmãos. Cada vez mais, seja forte. E aí o versículo continua ali, irmãos, dizendo, o 24 do Hebreus 11, pela fé Moisés, já sendo grande, então eles não temeram o edito do rei, o mandamento. E aí no 24 diz, pela fé, Moisés já era grande, já estava grande. Elas dizendo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, olha só aqui, ó, ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele não se vendeu, não se corrompeu, tendo por maiores riquezas o vitupério, olha irmãos, o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito. Então ele preferiu sofrer do que os tesouros do Egito, a vida que era conveniente no palácio. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele preferiu, irmãos, ali estar com seus irmãos, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Ele sabia que em Deus ele teria mais recompensa do que os tesouros da terra, os tesouros ali do Egito. Então ele sabia ali, queridos irmãos. Então nós também, queridos, sabemos que todos nós seremos recompensados. É claro que nós não estamos buscando recompensa, mas a primeira ele deu de graça para mim e para você, é estar na glória com o Pai para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus. Todas essas referências que ele nos revelam algo importante. O comportamento correto de um servo de Deus, de uma serva de Deus, perante as dificuldades, perante as tribulações. A primeira delas, não ter medo. Não ter medo, não temas. Senhor, irmãos, nos enfatiza nessa manhã. Não tenha medo de ninguém. Não tenha medo do que o homem possa fazer. Não tenha medo dos governantes. Não tenha medo das circunstâncias. Só tema a Deus. Porque o resto não temas a ninguém, irmãos. Porque você tem Ele com você e você vai vencer e triunfar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Principalmente em tempos de tribulação e de sofrimento. Porque conforme a pressão aumenta, a tendência nossa é espanar. Você já viu um parafuso espanado, né? Você já se deparou, ele passa ali, você não consegue, mesmo com a chave, você não consegue apertar e nem desapertar. Então, irmãos, nós não podemos espanar, nós temos que cada vez mais resistir. Nós temos falado aqui, nós precisamos aprender a conviver com a pressão que só vai aumentar daqui para frente. Esse é que nós devemos cada vez mais buscar, irmãos, o temor. Hoje, infelizmente, é um desafio para a nossa geração. Porque, irmãos, vemos uma geração que não persevera. Nós estamos diante de uma geração, irmãos, que não suporta, não consegue aguentar nem mesmo uma provação pequena que se manifesta diante dele.
Nós temos vivido em uma geração, irmãos, triste. Nós temos vivido em uma geração que se entrega na primeira batalha que enfrenta. Nós temos visto uma geração, irmãos, é triste enxergar e ver as pessoas largando a mão do arado, tirando, falando, negando a palavra do Senhor, com a boca cheia e diz, olha, eu era de Cristo, mas agora eu não sou mais. Eu desisti da fé, eu já não sou mais cristão. E as pessoas falam isso, irmãos, com a boca cheia, isso é triste de ver. Queridos irmãos, é uma geração a qual nós vivemos. É um tempo difícil a qual eu e você temos vivido, irmãos. Então, quando vier de fato uma tribulação existencial, uma tribulação que só aumenta, assim como foi na igreja de Esmirna, uma pressão que só vai aumentando, cada vez mais dificuldade, cada dia que passa uma prova, cada dia que passa tem que conviver com algo, com pressão, com pobreza, com irmãos falsos, e agora, diante de serem presos, eles ainda precisavam ser resilientes. E hoje, como seriam os dias de uma pressão tamanha, de uma perseguição tamanha? Como seria o comportamento dessa geração, irmãos? Qual seria? Irmãos, são tempos difíceis. São tempos onde nós devemos cada vez mais pedir misericórdia para o Senhor, porque nós também estamos sujeitos a ceder a uma pressão, a ceder a um sistema, a ceder a situações a qual cada vez mais vai te espremendo, te espremendo, te espremendo, e você não vê saída, e você fala e prefere abandonar, e prefere blasfemar. Então, que isso não aconteça conosco. Perceba, irmãos, nós não devemos ceder. Não devemos, irmãos, ceder, ainda que a nossa geração, a maioria tem cedido, não. Nós temos que permanecer olhando para o Senhor, olhando para Ele, somente temer ao nosso Senhor. Estamos passivos disso, irmãos. Você se lembra de Pedro ali no mar? O Senhor estava se despedindo da multidão, os discípulos foram, olha, vão embora, vão ali. E eles pegaram o barco e foram. E aí no alto da madrugada, eles estavam ali. Todos nós lembramos dessa passagem, não é? Ali em Mateus 14, você com certeza já deve ter lido essa passagem, não é? Em Mateus 14, e ali Pedro está no mar, ele anda por cima das águas, o Senhor o autoriza a ir até ele. Então, Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá com você. Então Pedro faz, Jesus disse, venha, ele vai. E ele vai, irmãos, andando por cima das águas, sobrenatural ali. Ele vence e rompe todas as leis da física, é claro, com a autorização do Senhor Jesus. Ele vence e ele vai andando por cima das águas. E ali chega um determinado momento em que ele percebe o vento bater nele. Ele sentiu o quê, irmãos? Medo. Ele sente um medo, então ele começa a afundar. O versículo 30 é claro. Quando Pedro reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, ele pede e grita ao Senhor, Senhor, salva-me, Senhor. Ele estava quase ali se escapando e o Senhor ali ao mesmo tempo pega na mão dele e sobe ele, né? E aí, irmãos, nós temos que aprender com isso. Porque o medo, irmãos, é uma das maiores ameaças para nós e a nossa geração de crentes e cristãos. Essa é uma ameaça muito grande, irmãos, sobre nossas vidas. E nós temos que vencer. Por quê, irmãos? O medo é uma ameaça, porque o medo faz você perder a sua fé. O medo te paralisa de tal maneira que você perde a sua fé vai se esvairindo, a sua fé vai acabando, de acordo com o medo aumenta sobre você, a fé vai acabando dentro de você. E nós vemos isso exatamente no versículo seguinte dessa história de Pedro com Jesus. Porque ele vai se afundando e o Senhor ali fala para ele, olha, e logo Jesus estende a mão, pega ele, e no versículo 31 é claro aqui, esclarecedor para nós, irmãos, o que o Senhor disse para Pedro? O Senhor disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes, homem de pequena fé? Pedro, um discípulo do Senhor Jesus, já havia um bom tempo já que ele estava andando com o Senhor, já havia um bom tempo já visto milagres, já havia um bom tempo que ele já tinha visto sinais, já havia um bom tempo que ele já tinha sido aprendido sobre muitas coisas, e o Senhor se manifesta a Pedro dizendo, olha, homem de pequena fé, a sua fé é tão pouca, Pedro, por que você duvidou? Isso estamos sujeitos também, queridos irmãos, ainda que nós venhamos ser assíduos à palavra, ainda que venhamos orar e buscar a face do Senhor todos os dias, chegar um tempo e um momento que a gente muitas das vezes tem um lapso de memória e a gente muitas vezes se sucumbe e a gente deixa que o medo cresça dentro da gente e aumentando o medo, a nossa fé também é inversamente proporcional, porque aumenta o medo, a sua fé diminui.
Então, irmãos, perceba, isso é muito sério. Nós não devemos ter medo, devemos aprender cada vez mais, irmãos. Isso aqui é importante. Não devemos é que, irmãos, aprender a superar os nossos medos. Aprender a superar os nossos medos. Quais são os seus medos hoje? Quais são as suas dificuldades? O que você teme hoje? Você olha para você mesmo, olha para a sua vida, as circunstâncias e veja, o que eu tenho medo hoje? E olhar para esse medo e dizer, não, eu vou superar esse medo. Eu vou passar por esse medo porque o Senhor Jesus está comigo. Porque eu vou passar porque o Senhor disse para mim que eu devo temer a Ele. Nenhum medo aqui nessa terra é tão grande igual o meu Senhor. Então, queridos irmãos, coloque isso dentro de você. Mapeie seus medos. Veja os seus medos hoje. Reflita neles e diz, olha, esse é o medo que eu tenho, então eu vou orar ao Senhor. Ainda que você, dentro de você, a sua carne humana, ainda tenha medo, você precisa cada vez mais depender somente dele e dizer, Senhor, eu vou por ti, eu tenho a ti. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, o que eu temerei? A quem temerei, meus irmãos? Aleluia, queridos irmãos. Tema somente a Deus. Por que, irmãos, eu enfatizo isso? Porque o medo será uma ferramenta muito poderosa e será usada contra mim e contra você no momento certo. Perceba, não esqueça disso, queridos, porque o medo será uma ferramenta utilizada contra mim e contra você. E se nós estivermos amedrontados com medo, facilmente seremos, irmãos, tombados no campo de batalha. Facilmente seremos, irmãos, pegos, porque é uma arma que será com certeza usada no fim. Então, tenha com você isso, queridos irmãos. Jesus estava enfatizando. Ele começa o versículo 10 dizendo, olha, não temas o que hás de padecer. Não temas, porque o que eles estavam já passando, o que eles iriam enfrentar, era algo muito difícil. Jesus estava dizendo, irmão, de uma maneira direta, sem rodeios, não temas. Aqui é esclarecedor, como disse. E Jesus previne aqueles irmãos. Não temas das coisas que hás de padecer. Mas ao mesmo tempo, como disse essa palavra, esse nada temas das coisas que há de padecer, tem como disse, não sei se você consegue enxergar algo encorajador. Algo que encoraje. Porque Jesus de antemão, através da carta, ele está dizendo, não temas. Então ele está dizendo àqueles irmãos, olha, não temas o que hás de padecer. Sim, não temas, nós não devemos temer. Mas ele enfatiza, ele diz, olha, não temas o que hás de padecer. É uma maneira também de encorajar, irmãos. Pois é o próprio Senhor Jesus que está ali, dizendo através dessa carta, não temas. Você, irmãos, ouvindo de qualquer outra pessoa, isso, olha, não temas, isso aí você vai passar. Ouvindo de mim, você diz, não temas, isso aí logo vai passar na sua vida, esse problema vai acabar. De qualquer outra pessoa, você ouvindo isso, talvez não surta um efeito, né, um efeito grande. Mas perceba, irmãos, você ouvindo isso do Senhor Jesus, a coisa muda, não é? A coisa ela é diferente. Por quê, irmãos? Você ouvindo daquele que além de ser o Rei dos Reis, ele venceu a morte. Você ouvindo isso do Senhor Jesus, a coisa muda. Opa, o Senhor Jesus está dizendo, olha, não temas das coisas que hás de padecer. Ele está dizendo, então, irmãos, do Senhor é algo diferente, vindo do Senhor, com certeza, porque ele venceu a morte. Ele é Deus. Além dele ser Deus, ele venceu a morte. Glórias ao nome do Senhor, queridos. Ele tem propriedade para falar. Ele tem, irmãos, know-how para falar. Ele venceu a morte. Então ele diz, ele pode dizer, nada temas o que hás de padecer. E para nós é a mesma coisa. A sua palavra é, como disse, repleta de nada temas. E eu e você estamos diante dessa palavra, irmãos. E o Senhor Jesus disse para nós também, não temas, nada temeis o que hás de padecer. Não só o que você já está enfrentando, como irá enfrentar daqui alguns anos ou talvez meses. Não temas o que hás de padecer, o que hás de sofrer, uma outra palavra, né, de padecer. Resignifique, queridos, passe por cima dos problemas, das dificuldades, das aflições que você tanto está ali rodeado. Resignifique, vença, porque o Senhor é com você. Louvado seja o Senhor, queridos.
O salmista, no capítulo 27, do versículo 1, mais alguma palavra importante aqui, irmãos? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Glória a Deus. De quem terei medo? O Senhor está enfatizando isso aqui, irmãos. De quem temeremos? Se Ele é a nossa fortaleza, e aqui novamente está dizendo, Ele é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O salmista no capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei? Duas perguntas o salmista faz. E hoje, pergunte você mesmo. A quem eu vou temer? Se o Senhor Jesus é a minha salvação. A quem eu vou temer? Se o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Aí é o Salmo 46. E agora o 27, duas perguntas. A quem temerei? Se o Senhor é minha luz. Se o Senhor é minha salvação. E o Senhor é a minha fortaleza. A quem temeremos, meus irmãos? A quem temeremos? Enfatizo isso aqui, irmãos, pela graça do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, vamos adiante. O encorajamento e aviso vem antes daquilo que está para acontecer. Encorajamento e o aviso. O Senhor encoraja. Primeiro o Senhor avisa. Olha, vocês vão padecer. Não tenha medo. Ele encoraja. Não temas. Vem antes daquilo que está para acontecer. Então é uma profecia. É um encorajamento. Não aconteceu ainda, porque está no futuro. Você vai passar ainda. Você vai sofrer ainda. Vocês vão padecer ainda. Então, irmãos, perceba. Encorajamento, aviso do Senhor. Vem antes daquilo que está prestes a acontecer. O Senhor avisa. Infelizmente, há pessoas que não querem saber, ou elas preferem não saber aquilo que vão enfrentar. Não sei se você conhece pessoas assim, que preferem não saber o que vai enfrentar daqui a pouco, ou o que está prestes a acontecer com ela. Há pessoas que são assim, elas preferem não saber, ou não querem saber, porque para elas seria um choque muito grande. Mas, irmãos, perceba, os servos do Senhor sempre eles são avisados do que vai acontecer. Os servos do Senhor, os discípulos de Cristo, sempre são avisados. Porque, irmão, o Senhor deixou quem? A sua palavra. E a sua palavra é a verdade. E a sua palavra, ela é viva. Ela fala conosco. E ela, irmãos, tem tudo aquilo que nós precisamos saber. E o Senhor deixou aqui na sua palavra. E se você for em Amós 3:7, é isso que nós estamos falando. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus santos servos profetas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Portanto, queridos, o importante saber sim, para que tenhamos então que prevenção e preparação. Duas palavras. Importante a gente saber. Por isso, nós debruçamos tanto na palavra de Deus, debruçamos tanto na revelação do Senhor. Por quê? Nós temos condições de nos preparar para nos prevenir e preparar. Duas coisas. Importante todos os discípulos do Senhor saberem, porque a palavra está diante de nós, querido, está disponível, é um alerta para todos nós, e que você seja cada vez mais assíduo a ela, e leia, releia, leia, sempre dê mais valor à palavra, e aí você vai saber, cada vez, com toda certeza, estará pronto também, preparado para vencer toda e qualquer pressão que vier diante de você. A palavra está disponível para nos alertar, irmãos. Os irmãos de Esmirna tinha ali já essa carta nas suas mãos. Então ele estava ali com a sua carta. E o Senhor Jesus dizendo, olha, não temais o que hás de padecer. Nada temas, Jesus encoraja das coisas que hão de acontecer. Então é um aviso. Olha, vocês vão sofrer. Fato é, isso é um fato. Vocês vão sofrer. O sofrimento desses cristãos, queridos, era iminente, inevitável. Como diz, a aflição, a tribulação é comum a todos nós. Ela só vai aumentar de grau, né? Vai aumentar cada vez mais. Hoje nós temos uma tribulação muito pequena. Hoje eu e você passamos hoje, né? Nem uma centelha daquilo que está reservado para que a gente passe, não é? Então, nós temos que entender, essa temperatura vai aumentar, essas tribulações vão aumentar, as aflições vão aumentar. Aqui, assim como os irmãos Ismir, perceba, no novo eles já têm problema, eles já têm dificuldade, eles precisam conviver com a pobreza, mas eles mesmos se superam pela graça, pelo amor entre eles. Mas eles ainda têm problemas com falsos irmãos, com judeus que todas as vezes denunciavam eles para o romano. Então havia muitas situações difíceis e adversas. E aqui agora o sofrimento aumenta. Sobretudo para nós, queridos, o sofrimento desses cristãos faz que a gente aprenda também. Ressalta sobretudo, queridos, algo muito importante. Como diz,
A perseguição é inevitável. A perseguição é iminente. Ela vai acontecer. Isso é um fato. Ela virá. Ela virá, irmãos. Não há como fugirmos disso, irmãos. É uma certeza que isso vai acontecer. Ela é iminente. Você já está avisado. Sinta-se encorajado através da palavra. Sinta-se já avisado que o Senhor já deixou de antemão a sua palavra para mim e para você, dizendo, olha, as coisas vai acontecer, estão prestes a acontecer. O Senhor deixou na sua palavra, alertando em Mateus 24, o Marcos 13, o pequeno Apocalipse, tantas outras passagens, a revelação está aqui diante de mim e de você. Basta que eu e você examine com muito cuidado e critérios e peça a ajuda do Espírito Santo que nós teremos com certeza, irmãos, tudo o que vai acontecer. Cada vez mais seja sido da palavra. Queridos irmãos, você já está avisado, você já tem encorajamento do Senhor, porque Ele é o mesmo lá. Ele fala lá, Ele é o mesmo aqui, fala também. E Ele te encoraja nessa manhã, dizendo, olha, não temas o que hás de padecer. Não temas o sofrimento que vocês estão prestes a padecer. Então, crie cada vez mais, irmãos, coragem e receba o encorajamento do Senhor. Então, o sofrimento é iminente, vai acontecer. Em seguida, queridos irmãos, nós temos o quê? O que iria acontecer com eles de fato? Pelas mãos de quem? Vamos avançando. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O sofrimento, irmãos, é iminente. A prisão. Esse sofrimento que eles já estavam sofrendo já, agora é claro para nós o que eles estavam prestes a passar. E esse sofrimento e essa prisão virá pelas mãos do diabo. Aqui está claro, o sofrimento que é a prisão veio pelas mãos de Satanás. E esse sofrimento foi causado, irmãos, por aquele que se levanta contra tudo que é de Deus. O diabo, o único inimigo que nós temos, irmãos, o diabo e seus asseclas. Aqui você tem visto a palavra de Deus dizendo que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, é contra os principados e as potestades. E que nós consigamos entender isso, irmãos. A nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta está em outro patamar, em outro nível. E nós devemos cada vez mais entender que são pessoas usadas por Ele, pelas trevas, e que tentam nos desestabilizar de todas as formas, que tentam nos atacar. E eles são usados pelo diabo, pelo inimigo. Satanás não parou e não vai parar, irmãos. Ele vai continuar a nossa volta. Ele vai continuar cada vez mais e mais incisivo contra mim e contra você, para tentar nos fazer parar, para tentarmos, irmãos, tentar nos desestabilizar. E aqui ele diz, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Perceba aqui do versículo 9 e do versículo 10, há uma mudança de título sobre Satanás. No versículo 9, aqui nós temos a direção desse título para ele como o diabolos. Agora aqui nós temos Satanás. Perceba que é uma ênfase que se faz do apóstolo, né? E aqui, irmãos, esse termo possa significar, e significa adversário, blasfemador, acusador, diabolos, aquele que traz divisão, porque ele é o adversário do povo do Senhor. Sabemos quem ele é o adversário de Deus. E nosso também. Sabemos que desde que nós aceitamos ao Senhor, ele tenta, de todas as formas, fazer com que a gente pare a nossa caminhada. É importante ressaltarmos, esse sofrimento são causados por ele. Aqui está escrito, mas não esqueçamos, com a anuência do nosso Senhor Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei se você se lembra da história de Jó. Então Jó sofre muito. Jó tem ali, irmãos, um sofrimento tremendo. E Deus, ele autoriza o adversário, o diabo, a então fazer as coisas que fez com Jó. Então há uma autorização da parte de Deus para que então o inimigo ali fizesse algo com Jó, tentasse ele ali através de situações. E nós com certeza lembramos, depois você veja a história de Jó, onde Satanás teve essa permissão de tocar em Jó. Apocalipse inteiro, queridos, fala sobre essa permissão e essa autorização que será dada a demônios no dia e no tempo e na hora. Nós sabemos que há um que está reservado ali para então ser libertado no dia, no mês e no ano. Somente uma referência aqui. Olha só em Apocalipse 6, nós vemos clara ali uma autorização.
E quando o cordeiro abriu o quarto selo, são selos, são trombetas, são ali, irmãos, marcos que acontecem todo momento em Apocalipse. Olha só, abriu-se o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava o seguindo. E agora, ó, como está na tua palavra, sua versão? E foi-lhe dado o quê? Poder, autoridade, né? Algumas outras traduções. Sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade por meios de feras da terra. Olha só, irmãos. Então foi-lhe dado uma autoridade. Então ele não está fazendo isso pelo que ele é, pelo seu poder, não. Foi-lhe dado uma autoridade para que ele pudesse fazer isso, irmãos. Então, perceba, irmãos, tem outras tantas referências, mas perceba que fora dessa condição nós temos que entender também que Satanás ele vai sempre atuar naquilo que nós cometemos de erro. Satanás ele vai sempre atuar, irmãos, nas legalidades que nós deixamos. Fora essa condição de ser autorizado, nós precisamos dizer também que ele atua nas nossas, ele vem com toda a força, ele vem com toda a fúria e ele tem muita paciência. Ele está ali, segundo a palavra diz, ele está perto ali, querendo uma oportunidade. E aí você precisa, irmãos, aí mais uma vez, alerta, você precisa estar vigilante, porque ele não dá viagem perdida. Ele, quando ele vem para pegar uma pessoa, e quando ele vem e vê que há uma legalidade, ele vem e entra e há uma devastação na vida daquela pessoa. Talvez você conheça pessoas onde ele entrou e fez um verdadeiro desastre. Onde ele entrou e fez uma arruaça tão grande que as pessoas já não conseguem mais se reerguer. Já não há mais como se erguer, elas estão tão caídas, tão ali, irmãos, dilaceradas, tão fracas, que elas mesmas dizem: eu não consigo mais, eu já não tenho mais força, porque tamanho foi o estrago que as trevas fizeram na vida dele. Perceba, irmãos, e aqui um alerta nosso, mais uma vez o Senhor nos alerta, que nós devemos cada vez mais, irmãos, estar vigilantes e atentos, porque Ele está ao nosso redor, Ele está procurando uma ocasião para tentar você, para pegar você de surpresa. E, irmãos, isso nós não devemos dar oportunidade, nem ocasião para ele. Nós devemos o quê, irmãos? Fechar as brechas, estar ali atentos todo momento, vigilantes. Por isso a palavra sempre nos ensina, vigiar e orar em todo tempo, porque ele está ao nosso redor querendo nos tragar. Esteja atento, queridos, porque, irmãos, entenda, ele é muito mais oportunista do que poderoso. Ele é muito mais oportunista, se tratando de nós, que somos discípulos do Senhor. Nós temos o Senhor por nós. Por isso nós não tememos, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Mas, entretanto, se eu e você dermos ocasião, se eu e você dermos uma oportunidade, se nós dermos uma legalidade, Ele vem e entra, através dessa legalidade, e aí o estrago é muito grande. Feche as brechas, queridos. Não dê ocasião ao inimigo, não dê ocasião para que ele venha contra você e faça coisas terríveis, irmãos. Sempre entenda isso. Não dê ocasião para que ele possa te pegar. Tiago 4:7, a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o que mais? Depois da vírgula, algo importante, e é o que faz aqui sentido para mim e para você. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, então uma resistência que nós devemos fazer, porque o confronto ele acontece. Se tem confronto, se tem resistência, é porque tem confronto. Se tem resistência, irmãos, o confronto é inevitável. Então, nesse confronto, a resistência se faz necessária. E essa resistência nós alcançamos da parte do Senhor. De que forma? Cada vez mais buscando a sua face, buscando em oração, nos fortalecendo, buscando de fato o nosso refúgio, nossa fortaleza, porque Ele vem no momento em que nós precisamos mais. Amém, queridos irmãos? Mas, irmãos, a igreja de Esmina, este caso é diferente, porque a autorização veio do Senhor, para que então eles pudessem ser tentados, para que então o Senhor mesmo dizendo: olha, nada temais das coisas que vocês vão sofrer e padecer, porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E o propósito de Satanás qual era, irmãos, com a igreja de Esmina? Eles queriam esgotar todas as suas forças. Essa pressão e essa tribulação, qual era?
Qual era a intenção do inimigo de fazer isso? Ele queria fazer os demovê-los da ideia. Olha, vocês vão ser presos. Então, através de ameaças, através de situações, queria fazer que eles viessem apostatar da fé. Porém, o propósito do nosso Deus era provar a fé. Então, irmãos, são opostos. Enquanto o Senhor Jesus quer provar a nossa fé, através de provas, ele vem, o inimigo ele quer, irmãos, de todas as formas, fazer com que nós venhamos perecer, fazer com que nós venhamos blasfemar contra o nome do Senhor. Para que nós sejamos tentados. Olha só, para que sejam tentados. Perceba, irmãos, entenda. Se Deus não estivesse no controle dessa situação, você acha que Satanás ali já não teria acabado com esta igreja, como as demais, já não teria destruído todas as evidências daqueles que são santos, daqueles que servem ao Senhor? Ele já teria destruído a todos, inclusive eu e você. Se o poder de fato estivesse com ele, você acha que hoje eu e você estaríamos de pé? Na nossa geração, já teria totalmente, irmãos, acabado com qualquer vestígio de profissão de Cristo, se ele estivesse no controle. Mas lembramos que o Senhor Deus está no controle ainda. Lembra-se que o Senhor está no controle, irmãos, de toda a situação. Há uma prova que Ele manda para que a gente seja provada a nossa fé. Por quê? Senão fica muito ali. Nós criamos em nós mesmos, nós somos, irmãos, somos pessoas que facilmente, se não tem nenhum tipo de problema, se não tem nenhuma ameaça, a gente tem o costume o quê? De relaxarmos, de baixar a guarda. E aí vem as trevas. Então Ele sempre vai nos provar. Sempre vai para que nós venhamos nos manter a nossa fé acesa, chama da fé acesa, irmãos. Tenha isso com você. Mas Deus permitiu essa situação para provar a fé deles. Perseguição é iminente. Agora nós sabemos que é um aprisionamento que estavam ali prestes a sofrer, irmãos. Esta prisão, queridos, pode significar várias coisas. Nós sabemos que os especialistas romanos, em leis romanas da época, o que eles enfatizavam? Os romanos, eles dificilmente utilizavam esta forma, como essa prisão, um aprisionamento, como uma punição em atos criminosos. E descreve dois propósitos. Então, o propósito maior de terem presos era para que eles esperassem um julgamento. Então, se prendia para que, então, está sob custódia. Então, mantém ele preso, porque ele vai ser julgado daqui a pouco. Um desses propósitos era esse. E o segundo propósito era a detenção à espera já da execução. Então se prendia para esperar um julgamento, e esse julgamento, a gente sabe que não era justo, eram julgamentos totalmente, irmãos, sem nenhum tipo de justiça, ainda mais para pessoas que professavam a fé, professavam a Cristo, ou senão já estava aguardando uma execução, havia uma prisão para somente esperar o momento da sua morte, da sua execução, queridos irmãos. Havia também, você sabe, a palavra também nos dá indícios, que havia uma distinção entre romanos e quem não era romano. Então, quem tinha cidadania romana tinha uma outra lei, tinha mais benefícios dos que não eram cidadãos romanos. Nós vemos isso através do apóstolo Paulo. Você vê Atos 22, aonde Paulo está já prestes para ser açoitado. Então eles pegam Paulo, olha, vamos açoitar ele para que ver se ele fala alguma coisa. E aí quando eles vão pegar Paulo para açoitar, Paulo muito inteligente e muito sábio, o versículo 25 ao 29, quando estava amarrando ele as mãos, as correias para açoitar ele, e aí ele disse, Paulo ao centurião, existe um centurião, estava tomando conta da situação ali, e ele disse para ele, olha, ser-vos é porventura lícito açoitar um cidadão romano? O apóstolo Paulo se manifesta ao centurião dizendo, olha, é lícito então vocês pegaram um cidadão romano e açoitar? O cidadão fala, sem estar condenado ainda, Paulo faz uma pergunta, e ouvindo isso, o centurião procurou o comandante. Então eu vou procurar uma patente mais alta. Ele já estava com medo. Então ele procurou o comandante para quê, irmãos? Para lá fazer o que? Falar com eles. Olha, o que está para fazer? O centurião dizendo ao comandante, o que você vai fazer? Olha só, porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, ele perguntou para Paulo, né? Dize-me, tu és romano? E ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram, e os que estavam para inquirir os açoites, que iriam ali açoitar a Paulo, irmãos,
O próprio comandante se sentiu receoso. E quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. Então, simplesmente o fato de amarrar Paulo. Um cidadão romano não poderia ser amarrado. Não poderia ser amarrado ainda sem ser acusado, sem ser julgado. Então, havia já um receio dentro daquele comandante. Olha, nós amarramos um cidadão romano. Então, queridos, isso prova que o respeito e as leis para um cidadão romano era diferente para aqueles que não eram. Imagina, então, esses irmãos, que além de não serem cidadãos romanos, estavam indo contra o império e contra os decretos que haviam expedidos, irmãos. Imagina qual era o julgamento. Imagina, eram ali totalmente, muitos nem tinham julgamentos. Condena esse aí. Chegou uma acusação, até que seja falsa, condena eles. Então era assim, queridos irmãos. Perceba, os cristãos de Esmirna enfrentavam a possibilidade real de morte, de martírio, ao estarem apenas ali naquela prisão. E aí o versículo continua, vamos avançando. E tereis uma tribulação de 10 dias. Irmãos, uma prova que Jesus está no controle, porque o Senhor próprio estipula ali o período dessa tribulação. 10 dias. O Senhor diz: tereis uma tribulação de 10 dias. Ele estipula o tempo de sofrimento. E o tempo em que ele e aqueles irmãos ali, irmãos, ficariam presos. 10 dias. Irmãos, Deus está no controle. Estava naquela situação e continua a estar. Por quê, queridos irmãos? Ele sempre estará no controle. Ele não vai permitir que esse período ele seja longo demais. Não o bastante, ele é terrível, ele é preocupante, é uma pressão muito grande. Porque a prisão poderia levar aos martírios, ainda que fosse. Mas o Senhor diz aqui, 10 dias vocês vão ser tentados, vocês vão ser aprisionados por 10 dias, podendo até mesmo, que possa até custar a vida deles. Mas o Senhor é quem estava no controle, dizendo, vocês vão ter essa tribulação, esses dias. Então perceba, irmãos, o controle do Senhor sobre aqueles irmãos, sobre toda aquela igreja. Perceba em 1 Coríntios 10 e 13, e é algo que a gente também precisa dizer aqui através desse versículo. A carta que Paulo escreve aos 1 Coríntios 10 e 13, não veio sobre vós, tentação alguma que não fosse humana. Aí a fidelidade de Deus. Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis existir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Portanto, eles passarão por uma tribulação, mas durará apenas 10 dias. Ou seja, Deus está no controle. Deus garante um tempo suportável, semelhante à promessa de 1 Coríntios 10 e 13. Então, ele vai providenciar uma saída para que possais suportar. Ainda que essa saída, que eles fossem martírios, mesmo que morressem, eles sabiam que estavam guardados. Eles sabiam que a vida eterna já estava os aguardando, porque eles sabiam da promessa. Ainda que a prisão os levasse à morte, eles sabiam que o Senhor estava ali com eles, encorajando eles a todo momento. Não temas, não temas, vocês passarão por essa tribulação, por essa situação, por 10 dias. E ainda que vocês morram, o Senhor está com vocês. Eu estou com vocês. Entenda isso. Ao mesmo tempo, irmãos, Ele espera o que de nós? Que nós cresçamos espiritualmente. Porque a pressão vai aumentar, a temperatura vai aumentar. Para que possamos ser capazes, queridos irmãos, de superar, suportar e resistir até as últimas consequências. A intenção e o que o Senhor quer é que os seus filhos e as suas filhas cresçam. Que os seus filhos e as suas filhas cada vez mais evoluam, cada vez mais fiquem maduros, cada vez mais criem resistência. Nós estamos falando aqui resistência, aprender a conviver com a pressão. Isso que o Senhor espera de nós, irmãos. E que você não impeça esse crescimento do Senhor na sua vida, porque sabemos que os dias se aproximam e nós precisamos cada vez mais estar aumentando-nos, aumentando a nossa resistência, aumentando a nossa cada vez mais resiliência, estarmos cada vez mais maduros na fé. Esse tempo está cada vez mais se aproximando, por isso que o Senhor vai exigir de nós muitas coisas, que você possa ser capaz de resistir até as últimas consequências. Filipenses capítulo 1, versículo 6.
o Senhor ali, através do apóstolo Paulo, também nessa carta, dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Tenha por certo isso mesmo, irmãos, que aquele que em vós começou algo dentro de você, começou algo em mim, você, isso não veio de mim nem de você, Ele quem começou a obra em mim e em você. Ele quem começou tudo isso, Ele quem começou a transformação em que hoje nós estamos nesse processo cada vez mais, para que possamos estar prontos para o dia do Senhor, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa, a palavra ela é viva, a palavra ela fala conosco, irmãos, e tenha por certo isso, que aquele quem vos começou a boa obra, Ele mesmo é quem vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. O que é o dia de Jesus Cristo, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, e aí a gente encerra aqui, porque o versículo 10 termina com uma promessa. Nós estamos falando de um encorajamento do começo. A tribulação, a pressão, o sofrimento causado por Satanás com a permissão de Deus. A prisão, o período. Mas perceba que o versículo termina: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja. Havia uma grande possibilidade, queridos, daqueles irmãos serem martirizados. Do contrário, esse versículo não acabaria dessa forma. Veja que o Senhor diz: olha, ser fiel até a morte. A prisão, como disse, ela estava reservada para pessoas que estavam já condenadas à morte ou aqueles que estavam esperando o julgamento. Como disse para você, havia distinção entre ter cidadania e não ter. Então, era algo normal e natural que aqueles irmãos, muitos daqueles irmãos presos, fossem martirizados. Porque o Senhor diz: ser fiel até a morte. Temos aqui, irmãos, uma palavra de encorajamento também. Ainda que seja, olha, como é ser fiel até a morte. Mais uma vez o Senhor encoraja aqueles através dessa carta. O versículo está começando com encorajamento, ele vai terminar com um encorajamento junto com uma promessa. E aqui está dizendo, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A prisão significava, irmãos, aguardar esse julgamento sobre penas capitais. A gente sabe que eram mortes terríveis. O propósito da prisão era esperar, como disse, a sentença. Mas, irmãos, ele está dizendo, ser fiel até a morte. A palavra de encorajamento. Irmãos, eles sabiam que ali poderia ser uma certeza, a morte. Eles sabiam, mas eles criam no Senhor. A recompensa prometida é o presente divino. A recompensa, irmãos, a coroa da vida. A coroa de ouro, irmãos, é várias vezes mencionadas no Apocalipse. Você sabe, indicando que honra e autoridade. Mas a ideia aqui, usando como metáfora, a gente sabe que a cidade de Esmirna, ela também participava dos jogos, muitos jogos existiam naquela cidade. E a coroa era dada ao vencedor desses jogos. Mas a ideia aqui é dada sempre uma coroa ao vencedor, uma metáfora esportiva e militar ligada a esse conceito de vencedor. Percebam, uma grinalda de flores, era colocada sobre o vencedor e ali ele vencia e recebia essa coroa. Mas perceba aqui, irmãos, para a gente hoje, nessa manhã, o que quer dizer esta coroa? Que o Senhor, irmãos, vai honrar a todos quantos suportarem a tribulação, a todos quantos suportarem a pressão. Haverá uma honra por parte do Senhor Jesus a todos aqueles que suportarem até a morte, ainda que seja até a morte. A todos aqueles irmãos que lutam e que resistem às pressões e que ainda mesmo diante da morte não venham negar o seu nome. Há uma recompensa e o Senhor honrará a cada um. A todos que suportarem essa tribulação prevista já aos seus servos. Queridos irmãos, a solução, como em todo o Apocalipse, e dentro dessa carta e esses versículos, é a perseverança, a fidelidade. É uma característica fundamental nesse livro, que você se apega a isso.
porque a perseverança e a fidelidade é algo que devemos cada vez mais estar com ela, para que possamos suportar em meio à hostilidade, em meio à tribulação, sofrimento. Se eu e você não ser fiéis ao Senhor, se nós não tivermos perseverança, com toda certeza, irmãos, nós vamos cair, nós vamos tombar. Perceba, irmãos queridos, ser fiel até a morte. A recompensa está ligada à fidelidade. A recompensa está ligada à fidelidade. A fidelidade traz recompensa. Que você possa ser fiel ao Senhor. Que você possa pegar e abraçar a essa palavra e esse versículo 10 que enfatiza um encorajamento, um aviso do Senhor. E se apegue, irmãos, a isso. Essa coragem que o Senhor Jesus nos dá para superar, suportar as dificuldades. Eu disse, o versículo começa com um encorajamento do próprio Senhor Jesus. Ele começa nada temas e termina com ser fiel até a morte. Duas palavras que você temos que guardar no nosso coração com todas as forças. O que existe no meio do versículo, nós já sabemos, irmãos. A tribulação que os irmãozinhos enfrentaram é o que eu e você vamos passar. Prisão, morte, aprisionamento, nossas rendas, todas elas possam ser consumidas pelos que estão querendo fazer com que a gente venha blasfemar contra o nosso Senhor. O meio nós já sabemos, mas se apegue ao começo do versículo e ao final. Nada temas das coisas que há de padecer e ser fiel até a morte. O ser fiel até a morte, a esperança e esse encorajamento vem com uma promessa, que em seguida ele diz: dar-te-ei a coroa da vida. São uma promessa que você e eu temos que se apegar cada vez mais. Porque, irmãos, a promessa sempre vai ser maior do que o sofrimento. A promessa de Deus, ela é sempre maior do que o teu sofrimento. Ainda que hoje os níveis estejam baixos, possa ser que daqui a pouco os níveis aumentarão. Mas ainda que estejam altos mesmo, ainda que estejam altos, não vai se comparar com a promessa de Deus para você. Para mim e para você, irmãos. A coroa da vida que o próprio Senhor Jesus nos dará para a sua glória. Amém, irmãos? Basta que você não temas as tentações que o diabo prepara contra você e contra mim. Que você possa cada vez mais estar firme e forte nesta palavra. A solução é a perseverança e a fidelidade ao nosso Deus. É uma característica fundamental. Não ceda, não ceda, não tenha medo. Lembre-se que o único que temos que temer é aquele que nos dá refúgio e fortaleza e socorro. O único que nós devemos temer é quem nos deu a salvação. O restante, você possa ser forjado a ter coragem de enfrentar os medos. Os medos que te assombram, quais são? Mais uma vez o Senhor hoje quer que você coloque para fora esses medos que assombram você. Quais são os teus medos? A quem você teme? A quem temerei? Que você possa apresentar ao Senhor tudo aquilo que você tem medo, tudo aquilo que você já tem colocado no seu coração e que ainda te angustia e que você não sabe lidar com isso. Essa oração é isso que o Senhor quer que você faça. Mas sempre entenda que a promessa é maior do que o sofrimento. O sofrimento causado possa ser a morte, não vai se comparar com a promessa do Senhor. Começa com encorajamento, o aviso você tem na palavra. Não podemos fugir. É iminente o sofrimento. Se veio pelas trevas, possa vir, mas com a anuência de Deus. É para que nós sejamos provados a nossa fé aumente.